Bem-vindo a mais uma aula do canal Global Law Educa e hoje o tema é o princípio da finalidade. Será mesmo que você conhece todas as minúcias desse princípio? Fica aqui comigo que você vai aprender. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para você não perder nenhum de nossos episódios. Vamos para a nossa aula? Pois bem, o princípio da finalidade é um dos 10 princípios que regem o tratamento de dados na Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vem previsto no artigo 6º, inciso 1 da nossa lei. E ele determina que os dados sejam coletados, utilizados e compartilhados para finalidades específicas informadas ao titular de dados. Ou seja, uma organização, quando vai tratar dados do titular de dados, ele deve apresentar uma justificativa declarada a este titular. E essa justificativa deve ser respeitada durante todo o tratamento. O princípio da finalidade teve inspiração no Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados, que também possui essa regra no artigo 5º, inciso 1, a linha B do seu texto, e determina que os dados sejam coletados para finalidades determinadas e lícitas. Então, por exemplo, uma empresa pode até coletar dados pessoais de seus clientes para fins de marketing, mas ele tem que indicar essa finalidade informada aos clientes e escolher uma base legal apropriada no momento da coleta para poder efetuar esse tratamento de dados. O fundamento do princípio da finalidade é que os dados coletados não sejam utilizados de forma abusiva ou ampla, ou seja, existe uma limitação do uso dos dados para respeitar a privacidade e autonomia do indivíduo. O indivíduo só fornece os dados e, portanto, ou consente ou existe uma base legal para uma finalidade específica, ok? O princípio da finalidade também ele vai exigir não apenas que se informe ao titular de dados a finalidade, ou seja, o propósito para o qual esses dados estão sendo coletados, mas ele também se conecta a outros princípios da lei, ou seja, não tem como você respeitar o princípio da finalidade se você concomitantemente não respeita os outros princípios da lei. E estes são 4 outros princípios. O primeiro deles é o princípio da minimização. Isso quer dizer que, além de você indicar uma finalidade definida e específica no momento do tratamento de dados, você deve coletar esses dados apenas na quantidade necessária para atingir essa finalidade que você declarou. O segundo princípio é o princípio da adequação, ou seja, os dados que você coleta devem ser adequados para aquela finalidade que você informou. Ou seja, não adianta você coletar dados médicos de uma pessoa se a sua finalidade é tratar, por exemplo, questões atinentes à conta corrente daquele titular. Na realidade, os dados precisam, o tipo de dado coletado precisa ter uma relação de adequação com a finalidade para a qual você indicou. O outro princípio, ligado ao princípio da finalidade, é o princípio da segurança, ou seja, os dados devem ser resguardados, coletados para finalidades específicas, devem ser resguardados contra acessos não autorizados, contra destruição, perda, alteração ou difusão inapropriada. Ok? E o último princípio é o princípio da responsabilização, que adverte que o controlador, quando ele coleta os dados, ele precisa documentar essa coleta e comprovar que atendeu o princípio da finalidade durante essa coleta, ok? Então, e seguindo e aprofundando agora um pouco mais nesse princípio da finalidade, é importante colocar que esse princípio ele não veda o tratamento posterior de dados, ok? A nossa lei, no artigo 6º, expressamente permite o tratamento posterior ao
ou seja, um segundo tratamento de um dado coletado. No entanto, para que você faça um tratamento posterior daquele dado primeiramente coletado, esse tratamento posterior deve ser compatível com a finalidade inicial que você indicou para o primeiro tratamento. E como que o controlador vai analisar essa compatibilidade? Ele vai analisar qual é a razoável expectativa de privacidade que o titular de dados tem no que tange a esse tratamento. E se estaria dentro da visão da expectativa de privacidade do titular de dados esse tratamento posterior. Ou seja, o tratamento posterior precisa estar no mesmo contexto do primeiro tratamento. Ok? E o princípio da finalidade, ele também vai trazer uma restrição no compartilhamento de dados, ok? Quando o compartilhamento de dados é feito a terceiros, é preciso que haja o consentimento do titular, ok? A não ser que você tenha uma base legal para esse compartilhamento a terceiros, como, por exemplo, um dever legal de informar ao fisco o pagamento do seu colaborador. Então, você colhe os dados, né, desse colaborador com base num contrato de trabalho, né? Isso independe do titular, você possui todos os dados financeiros, CPF, enfim, e outros dados necessários aí para inscrição e recolhimento das contribuições previdenciárias, mas você vai ter que, durante todo mês, por exemplo, informar à Receita Federal o quanto foi retido do imposto de renda desse colaborador. Então, você está fazendo um tratamento posterior, mas você tem uma base legal para tanto, ok? Então, em resumo, a nossa lei permite tanto o tratamento posterior, a primeira finalidade, quanto o compartilhamento de dados, desde que respeitados os requisitos previstos na lei, ou seja, o mesmo contexto do primeiro tratamento, respeitando-se a expectativa de privacidade do titular de dados ou um compartilhamento consentido pelo próprio titular de dados, ok? Atenção! O órgão responsável por fiscalizar o princípio da finalidade e o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência federal com competência para aplicar sanções administrativas às empresas controladoras de dados pessoais que descumprem a lei. Essas sanções incluem desde advertência até multas, até vedação do próprio tratamento de dados ou bloqueio do próprio banco de dados, o que para a empresa seria devastador, porque atingiria um dos principais ativos da nossa economia atualmente, que são dados. Ok? Então, muito importante que organizações sejam orientadas por você, profissional, a respeitar o princípio da finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Então, hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Até o nosso próximo encontro. Saudações digitais para você. Tchau, tchau!